E eu recebi um pedido e gostaria que o plenário concordasse com esse pleito da SEAP, que apesar de estar aí numa sequência um pouco mais atrás, a pedido do coordenador, conselheiro Bittencourt, tem um processo que ele considera importante, que ele pediria, pelo menos para esse processo, que a SEAP fizesse o relato dele, que diz respeito aos tecnólogos que estão aqui desde manhã, aí acompanhando, claro, o assunto de interesse deles, que é perfeitamente justificável, né? Então, minha sugestão também é o seguinte: eu fui consultado aqui sobre o nosso coffee break, né? A gente estabeleceu em torno de 5 horas. Então, a proposta que eu faço é que o conselheiro Bittencourt faça o relato desse processo e a gente, então, faça esse intervalo para o coffee break e volta depois, aí a gente vê qual a comissão que tem realmente alguma coisa cuja urgência prevalecesse em relação às outras. Se não, segue a sequência que está aqui. Então, concordam com isso? Então, o conselheiro Bittencourt faz o relato e a gente, ao final do relato dele, da votação, o que houver com o processo dele, a gente faz, então, o coffee break, né? É de 15 minutos, vamos tentar ser 15 minutos, né? Também, para a gente não ter que alongar muito depois, né? Ok, conselheiro Bittencourt. Obrigado pela deferência dos conselheiros e conselheiras. Obrigado, senhor presidente, por atender a solicitação. Trata-se do processo 03518-2020, tipo processo institucional. Assunto: Grupo de Trabalho, Regulamentação, Tecnólogos, PL 1257-2020. Interessado Sistema Confecre. Deliberação SEAP 302-2021. A SEAP, em sua 10ª reunião ordinária, realizada em Brasília, em forma híbrida, de 3 a 5 de novembro de 2021, após análise do assunto em epígrafe, considerando que trata o processo de apreciação do relatório final do Grupo de Trabalho Regulamentação Tecnológica, GTRT, instituído pela decisão plenária 1257-2020, considerando que o Grupo de Trabalho Regulamentação Tecnológica, GTRT, instituído pela decisão PL 1257-2020, atendimento ao disposto no item 4 da decisão PL 21-2020, que dispõe determinar que, em conjunto com representantes dos tecnólogos e da engenharia, seja elaborado texto alternativo para ser apresentado ao Senado Federal sob a coordenação da SEAP, considerando que consta a decisão plenária que instituiu o grupo que o GT tinha um objetivo único de elaborar texto alternativo de projeto de lei sobre o assunto para ser apresentado ao Senado Federal, conforme item 4 da decisão PL 0021-2020, considerando que em seu relatório final o Grupo de Trabalho descreveu seu calendário de reuniões, o plano de trabalho e o resumo de cada uma das reuniões realizadas, todas por videoconferência, considerando que, ao final, o GT apresentou no anexo 1º do relatório, o texto da minuta e projeto de lei a ser encaminhado ao Senado Federal. Considera, portanto, que o GT atendeu ao objetivo consignado na decisão PL 1257-2020, considerando que cabe ressaltar que, no decorrer dos seus trabalhos, o GT solicitou contribuições das coordenadorias de câmaras especializadas e, posteriormente, do Colégio de Presidentes e do Colégio de Entidades Nacionais, acerca da minuta de projeto de lei do Senado para a regulamentação da profissão de tecnólogos, o objetivo do GT. Considero que, com base nessa solicitação e manifestação, o Colégio de Presidentes CP solicitou a prorrogação de prazo para contribuições, considerando que o GT já tinha seu cronograma estipulado para encerramento de trabalho agendado para 16 de novembro de 2020, conforme decisão do Conselho Diretor, considerando que, dessa forma, o Grupo de Trabalho finalizou seu relatório final e encaminhou o processo à SEAP conforme previsto no regimento, com minuta de projeto de lei do Senado para a regulamentação da profissão de tecnólogo, considerando que, em nome da transparência e da possibilidade de haver melhorias no texto, a SEAP, por meio da deliberação 240/2020, concluiu, por incluir no sistema de consultas públicas o CONFEE para manifestação até 31 de março de 2021, texto a seguir da minuta de projeto de lei do Senado para a regulamentação da profissão de tecnólogo, conforme elaborada pelo Grupo de Trabalho de Regulação de Tecnólogos e a constante de seu relatório final, SEI 0397-716. 2. Determinar a GRI, que dê ciência aos CREAS, as entidades nacionais, componentes SEDEM e as coordenadorias especializadas a possibilidade de contribuições por meio do sistema consulta pública até a data estipulada. 3. Após anexar o presente processo ao CF 03518-2020, considerando que pelo sistema
de consultas públicas. Foram recebidas 505 contribuições distribuídas em cada um dos dispositivos, artigos e parágrafos da minuta, considerando que, por outros meios, foram recebidas as manifestações da ABENC, do Clube de Engenharia e Arquitetura Londrina, do CREA Distrito Federal, do CREA Goiás, do CREA Paraná, do CREA Sergipe, do Instituto de Engenharia do Paraná, da Coordenadoria de Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, CCEE, e do CREA São Paulo, considerando que, após a sistematização das contribuições, verificou-se que, majoritariamente, as manifestações foram contra essa minuta e projeto, sendo que o artigo 1º, como, por exemplo, houve 33 manifestações favoráveis, 217 contrárias, uma de alteração e 6 de outra natureza. Considerando que foram mais recorrentes as seguintes justificativas: não compete ao CONFEA apresentar proposta de projeto de lei para regulamentar profissões que venham ainda entrar em conflito com as profissões regulamentadas pelo sistema CONFEA-CREA. Já existe normatização sobre o assunto, Resolução 303/1986, e causará sombriamente conflito e atritos com outros profissionais. Considerando, entretanto, que o texto não traz nenhuma definição prévia de concessão de atribuições, definindo a responsabilidade para o próprio sistema CONFEA-CREA. Considerando, ademais, que uma vez que tais profissionais estão registrados no sistema, cabe sim ao CONFEA apresentar proposta de regulamentação e que tal assunto já foi vencido por meio da decisão PL 0021/2020. Considerando que a Resolução 313/1986 não é suficiente para a regulamentação definitiva desses profissionais, necessitando uma lei federal para tanto, em virtude dos avanços tecnológicos dos novos serviços e produtos existentes. Considerando que se entende mais adequado não citar o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia do MEC no projeto de lei, tendo em vista que o mesmo está em processo de atualização e adequação às tendências do mercado de trabalho. Considerando, ademais, que o catálogo acaba por invadir a competência do sistema CONFEA-CREA na definição de atribuições profissionais. Considerando que foram realizados outros pequenos ajustes no texto proposto pelo GT para melhorar sua compreensão. Considerando que o processo foi encaminhado à PROGE e à assessoria parlamentar para análise do texto da minuta do projeto de lei. Considerando que, por parecer SUCOM 122/2021, a PROGE entendeu que, do ponto de vista estritamente jurídico, pela constitucionalidade, legalidade e pelo atendimento da técnica legislativa da proposta do projeto de lei anexo de deliberação 191/2021, documento 60476112, estando apto ao envio para apreciação do Congresso Nacional ao Poder Executivo Federal para regular a tramitação na forma legal. Considerando que, por meio da deliberação da SEAP 219/2021, foi aprovada uma minuta de texto para o projeto de lei. Considerando, entretanto, que, posteriormente, a Federação Nacional dos Tecnólogos, por meio do ofício FNT 036-2021-6-051-9440, se manifestou no seguinte sentido: diante do exposto, encaminhamos sugestões no âmbito das justificativas da minuta do projeto de lei ao Senado, exaurado por meio da deliberação 240/2020 SEAP, fato que concordamos com as alterações apresentadas pelos membros da SEAP no dia de hoje da devida minuta do PLS. Considerando que as sugestões da FNT abrangeram todo o corpo do texto e não somente a justificação, considerando que todas as sugestões foram analisadas em relação ao corpo do texto, foi acatada apenas a questão da emenda em relação aos profissionais abrangidos pelo sistema CONFEA-CREA sem alteração do mérito inicial, considerando que em relação às demais sugestões do corpo do texto, entendeu-se que o texto inicial já se contemplava, estava mais claro e objetivo, considerando que em relação à justificação foram acatadas as sugestões entendidas como pertinentes, entretanto, sem implicar na alteração do mérito da minuta do texto do projeto de lei. Deliberou revogar a deliberação SEAP 219/2021, propor ao plenário CONFEA 2.1, aprovar o relatório final do Grupo de Trabalho Regulamentação Tecnológica GT-RT, instituído pela decisão PL 1257/2020, SEI 039-7166. 2.2, aprovar a minuta de texto do projeto de lei do Senado propondo a regulamentação do exercício da profissão de tecnólogos das áreas do sistema CONFEA-CREA conforme a seguir. 2.3, determinar a PAC que promova de imediato toda a articulação política e administrativa necessária a fim de efetivar a aprovação da minuta do projeto de lei. Se os senhores me permitem, senhores conselheiros, farei a leitura da minuta do projeto, sendo que as justificações, se for o caso, eu colocaria à disposição para dirimir quaisquer dúvidas aqui. Projeto-lei, PLS, né?
Finalidade: regulamento o exercício da profissão tecnólogo das áreas abrangidas do sistema CONFEA-CREA e das outras providências. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei regulamenta o exercício da profissão de tecnólogo das áreas abrangidas pelo sistema CONFEA-CREA para efeito de fiscalização do exercício profissional. Artigo 2º, é assegurado o exercício da profissão de tecnólogo que se refere ao artigo 1º, aos diplomados por instituições públicas ou privadas nacionais em cursos superiores de tecnologia reconhecidos oficialmente, aos diplomados por instituição estrangeira de ensino superior com diploma devidamente revalidado e registrado como equivalente ao curso mencionado no inciso 1, na forma da legislação em vigor. Artigo 3º, as atividades e atribuições profissionais serão concedidas de forma integral ou parcial, em conformidade com a análise do projeto pedagógico, com a matriz curricular, informado pela instituição de ensino, na forma disposta em resoluções específicas do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Parágrafo único. O tecnólogo poderá responsabilizar-se tecnicamente por pessoa jurídica, desde que os objetivos sociais dessas sejam compatíveis com a sua formação acadêmica e com as atribuições do profissional, de acordo com as resoluções específicas do CONFEA. Artigo 4º. As atividades e atribuições profissionais dos tecnólogos serão concedidas em conformidade com a formação acadêmica do egresso, possibilitadas outras que sejam acrescidas na forma disposta em resolução específicas do CONFEA. Artigo 5º. As atividades e atribuições do tecnólogo citadas no artigo 3º dessa lei serão concedidas sem prejuízo dos direitos e prerrogativas conferidos aos demais profissionais corrigindo o sistema CONFEA-CREA por meio de leis ou normativos específicos. Artigo 6º. Pessoal, vamos ouvir o relator? As instituições de ensino superior que ministram os cursos superiores de tecnologia, graduação tecnológica, das áreas da engenharia, agronomia e geociências, deverão cadastrá-los junto ao sistema CONFEA-CREA, para que procedam o reconhecimento das atividades profissionais, concessão de atribuições e a fiscalização do exercício profissional. Artigo 7º. O exercício da profissão de tecnólogo é regulado no que couber pelos normativos que regem o sistema CONFEA-CREA, inclusive quanto aos regimes de anuidades, emolamentos e taxas, penalidades e comportamento ético. Parágrafo 1º. Os profissionais habilitados na forma estabelecida nessa lei só poderão exercer a profissão após o registro no CREA. Parágrafo 2º. Aplica-se igualmente aos tecnólogos a disposição da Lei 6496, de 7 de dezembro de 1977. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A seguir tem a justificação, senhores conselheiros e conselheiras. É um pleito há muito solicitado para essa categoria de profissionais e coloco para análise e deliberação desse plenário. Ok. Colocado, então, conselheiro Aníbal, em discussão. Não há uma inscrição, mas eu recebi aqui uma manifestação, hein? Genilson, eu vou primeiro dar aos conselheiros, depois eu recebi aqui uma manifestação de que quer falar, eu entendi o Gomes, que foi membro desse GT, que até foi coordenado por mim, foi atuante, parece que quer manifestar, se eu entendi. Mas após o conselheiro Genilson, ou algum outro que também venha escrever. Então, vamos dar a palavra ao conselheiro Genilson, e depois, então, como vai haver votação, eu vejo legítima uma manifestação do interessado, que é o presidente do sindicato, conselho dos tecnólogos, não é isso? Conselheiro Genilson. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores tecnólogos aqui presentes, representando o sindicato, representante da FNT. Eu acho que, como eu falei, esse ano, esse conselho realmente está de parabéns, a pessoa do nosso coordenador com esse brilhante relato. E agora sim, acredito que nós vamos realmente fazer justiça para com os nossos profissionais tecnólogos. Estou muito feliz com o relato e gostaria de, mais uma vez, pedir a todos os colegas que realmente atentassem com carinho para essa causa, porque eles são tão membros desse plenário e tão membros desse sistema como qualquer um registrado. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Algum outro inscrito, conselheiro Aníbal? Não. Eu daria, então, o Gomes, eu te pediria que falasse no microfone. Gomes, presidente Gomes, Federação Nacional dos Tecnólogos, por favor.
Boa tarde, senhores. Cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente, em exercício, cumprimentando os conselheiros. O que nós temos a dizer é agradecer o empenho de todos. A gente precisa dessa solução. A gente precisa desse empenho e da votação favorável dos conselheiros. E agradecer a todos que participaram. Do GT, Zé Paulo, presidente do Sindicato de São Paulo, a Federação, e, mais uma vez, agradecer imensamente aos senhores. Muito obrigado a todos. Ok, obrigado, Gomes. Nenhum outro inscrito, então podemos colocar em votação. Presidente, conselheiro federal Genilson, vota sim, senhor presidente. A causa. Conselheiro Genilson, sim. Isso. Adriel. Ludwig. Vamos lá, então. Conselheiro Modesto? Senhor presidente, conselheiro federal Modesto Santos vota sim. Conselheiro Modesto vota sim. Tá, Genilson já votou. Ok, encerrada a votação. Então, ato contínuo, a gente vai então fazer um intervalo de 15 minutos para um coffee break no 5º andar, ok? Voltamos então às 5h15. Senhor presidente, pela ordem, falta o resultado ainda. Falta o resultado ainda Me da desculpe, votação. me desculpe. Ainda não teve o resultado. Unanimidade com 17 votos favoráveis. Ok, agora sim, podemos